Seguindo o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, em que a gente segue no capítulo 9, né, que fala de grandes trabalhos, né, desenvolvidos, a gente ainda conversa um pouco, né, sobre efeitos da pandemia do Covid-19, sobre a ação de espíritos que, desestruturados mentalmente, desarmonizados, bem maior, se tornaram inimigos daqueles que tentam promover a disseminação desses conceitos de amor, paz e felicidade. Falamos um pouco sobre os ataques que os médiuns, né, são envolvidos, né, simplesmente porque optaram por abandonar suas velhas jornadas e iniciarem um caminho novo. E vamos seguindo, né, na discussão de nuances que envolveram esse período tão triste, né, da nossa história, né, que foram aqueles anos em que o mundo inteiro esteve envolvido naquela pandemia, onde um número enorme de pessoas veio a desencarnar, e muitos dos que não desencarnaram sofreram e sofrem consequências até hoje. Mas e vendo também a relação de tudo isso com esse projeto, né, que tanto se fala da transição planetária, né? Como isso tudo, né, e outras coisas que vão acontecendo com a humanidade na Terra, estão, de certa forma, interligados entre si e ligados diretamente com esse processo de transição planetária. E eu vou voltar aqui só um parágrafo, né, para a gente contextualizar melhor. Começar daqui da pandemia. A pandemia traiçoeira que se abatia sobre a humanidade e trazia uma programação destrutiva de grande porte, também responderia por muitos outros males que assolariam os países em geral, as comunidades em particular e as criaturas especialmente. Aqueles que se recuperavam da doença ficavam marcados com as cicatrizes morais na alma e nem sempre reconhecidos a Deus pela cura de que foram objeto. Além disso, os dramas econômicos irão sacudir os povos em recuperação quando passar os seus momentos mais cruéis. A incidência de crimes de muitas naturezas, os rancores acumulados e os sentimentos de vingança inútil continuariam consumindo populações volumosas. Ademais, os problemas de relacionamento, políticos abalados, dos contratos não cumpridos, das suspeitas surdas e declaradas, dos espectros da fome e da miséria econômica, resultante dos períodos de quarentena, sem trabalho, sem produção e em reconstrução lenta, eram os dolorosos efeitos que coroariam os futuros dias de paz quando chegassem. É interessante ele falar dessa forma, né? Que, ao mesmo tempo, ele coloca a pandemia como um fator de forte, digamos assim, posição de necessidade de mudança, de se abrir os olhos para se poder entender melhor o mundo onde vivemos e como nós vivemos nele. Ele já vai dizendo que isso vai tocar alguns, mas muitos não vão sentir a menor diferença, e depois que passar o problema, é até o que a gente falou um dia desses, né?
aquela coisa que quando as pessoas estão desesperadas, elas buscam Deus, buscam ajuda em qualquer coisa que ofereçam a elas. Mas quando a dificuldade ameniza ou passa, não agradecem a ajuda que tiveram e se esquecem de se modificar ou se aproximar, seja lá de que forma de religiosidade, filosofia que se apegou durante o período de desespero, e volta quase que sua vida normal, se não mais confusa ainda por revoltas e erros de interpretação que acontecem. E isso a gente vê com muita clareza hoje em dia, que após o período da pandemia, a gente viu o recrudescimento de ideias políticas sociais que andavam esquecidas, não guardadas, podemos dizer, no fundo das gavetas, que ressurgiram com uma força imensa, pregando quase que diretamente um embate contra a fraternidade verdadeira, uma amizade, um desenvolvimento amoroso que unisse as pessoas. Viu-se, por causa das dificuldades econômicas geradas, um aumento da ganância daqueles que têm mais, se preocuparem em não perder e amealharem mais recursos ainda. O desenvolvimento do individualismo, de um protecionismo, esquecendo-se da fraternidade pura. Então, o efeito, embora para alguns possa ter sido fantástico, não atingiu grande parte da população, da humanidade, que inclusive passou a se esforçar quase que num trabalho contrário a tudo aquilo que, não só a pandemia, mas como tantos outros acontecimentos que envolvem grandes massas na Terra acontecem, buscavam despertar. E isso não deixa de ser um alento triste e desperta uma certa preocupação, porque a gente volta para aquelas questões, né? Não precisa ser por dor, você pode tentar compreender. Mas se grande parte da população insiste em não tentar se modificar, não abre os olhos, os ouvidos, a mente para interpretar o que aconteceu, é quase que inevitável que, em algum tempo, uma outra forma de despertar surja que não seja agradável. E isso estimula que a gente se preocupe ainda mais, que ore ainda mais, que busque ainda mais envolver tudo e todos que pudermos num sentimento de pura fraternidade, de amor, de bondade, de perdão, para tentar fazer que essas vibrações pelo menos sejam abaladas, que não sejam modificadas, mas abaladas, que abra espaço, uma frechinha para novos pensamentos, para novas energias. E acho que é um pouco por esse caminho que todos os grupos como o nosso precisam se deter e trabalhar. A gente não vai conseguir elevar o mundo a um patamar melhor, mas a gente vai estar plantando, semeando e regando e cuidando do campo até que ele consiga despertar, sem abandoná-lo jamais.
desse modo, diga, Silvio, diga, não, Sibeli. porque eu estava lembrando que essa questão da pandemia, né, também teve um efeito contrário muito feio, assim, muita gente enriquecendo, né, em cima da dor de todo mundo, e aí isso causa revolta nas pessoas, né? E outro lado negativo, eu lembrei que tem uma amiga minha que é enfermeira, hoje é campanha de vacinação, né? E aí a crença das pessoas na vacina do Covid acabou refletindo na confiança em relação às outras vacinas também, que era uma coisa que para mim já estava totalmente estabelecida, né? Eu tenho 47 anos e na minha vida a gente sempre se vacinou desde pequenininho e aquilo sempre foi uma coisa positiva. Eu nunca vi um pai e uma mãe falando mal de uma vacina, né? E aí hoje em dia tem gente que não quer mais, refletindo coisas que já estavam, né, na nossa consciência que era bom, que era positivo, que era necessário. E agora tem esse outro lado, infelizmente, né? E em relação, assim, à nossa função na transição planetária, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, porque eu acompanho bastante o canal do Henrique Gasparetto, né? E ele faz um trabalho que ele chama Servir Planetário, todas as quartas-feiras, né? Ele faz tipo uma vibração que é para harmonizar, né, as pessoas que participam ali daquele momento e tal. E aí a gente estava conversando, essa é minha amiga, porque o trabalho que ele faz de harmonizar as pessoas em si, ele traz esse esclarecimento de que a gente entende que nem todo mundo, né, está preparado e tem essa compreensão, mas as pessoas que já têm, né, essa consciência da necessidade da gente estar alinhado, equilibrado, elas estão ancorando uma energia que está vindo para o nosso planeta, né? A gente sabe que estão acontecendo coisas diferentes. Essas massas solares que estão incidindo aqui com mais frequência do que acontecia antes, né? Tá vindo uma energia. E se a gente, né, que já tem essa consciência, tiver preparado para ancorar essas energias que estão vindo, né, a gente auxilia o planeta todo a elevar a frequência, né? E aí, elevando a frequência, essas outras pessoas que ainda não estão conscientes, né, que não percebem, elas têm uma oportunidade a mais, porque quando a gente está num ambiente mais elevado, a gente consegue tomar decisões melhores, né? É que nem aquela coisa que as pessoas dizem, ah, dentro do centro espírita, por exemplo, eu sou uma pessoa melhor. Mas ali eu estou envolvida em outras frequências, né? Outras inspirações, outras vibrações. Aí ali dentro parece um santo, aí da porta para fora já descamba tudo, né? Então, eu penso isso, essas pessoas, né, que estão mais preparadas, até têm acesso ao conhecimento, permanecerem nesse esforço, né, de ancorar essas energias, que nem a gente faz aqui todos os dias um pouquinho, né, acaba refletindo nos outros, né, a gente vai levando um pouquinho, as outras pessoas também vão sentir em algum momento, né, que realmente melhorou a vibração do planeta inteiro e vai melhorar as oportunidades delas, né, tomarem melhores decisões, se sentir mais envolvidas, melhorar as conexões, né, com os seres mais elevados, esse tipo de coisas. É exatamente isso, Sibeli. Eu penso exatamente assim também, e creio que essa é a função de todos esses grupos, que existem, sei lá, incontáveis grupos como o nosso, como o do Henrique Gasparetto, de outras pessoas, que assim não tem pretensões. Faz porque faz porque acha importante amar. Como a gente faz aqui, a gente se junta e tenta dar o melhor de cada um, tenta irradiar o máximo de amor de cada um. E é aquela situação, né, que a gente, todos esses grupos passam, de ir para um campo em que o solo não é fértil, e mesmo assim a gente planta. E quando chega a época de ver se as sementes brotaram, não brota nenhuma, a gente
prepara o campo, mesmo sabendo que ele é estéril, e planta de novo. E vai repetindo e repetindo isso incansavelmente. Vai tentando trabalhar, vai tentando melhorar o solo com o que a gente pode, com o que a gente tem. E um belo dia, das milhões de sementes, uma consegue brotar. E isso é o nosso objetivo. Eu acho que nem nós, nem nenhum desses grupos jamais teve o objetivo de que todas as sementes plantadas florescessem. A gente só precisa de uma. E se cada um desses grupos conseguir que uma semente floresça, já vai dar a possibilidade de um novo grupo ser criado e no mesmo trabalho, mais para frente, eles vão conseguir fazer uma das sementes que eles plantam germinar. E assim vai, de uma em uma, e a gente chega lá. Desse modo, instalaram-se as pandemias morais da indiferença pela dor do próximo, pela sobrevivência de alguns que foram poupados ao lado, certamente, das bênçãos que deveriam servir de alicerce a todos para a construção de uma nova sociedade, de instituições com outros valores e de uma humanidade mais compatível com as leis de Deus. Naquele momento, porém, o Ministério de Socorro Imediato caracterizava-se pela compaixão, pela necessidade de diminuir os danos e o contágio pessoal, renovando o ânimo de todos que se encontravam abatidos e desconfortáveis. A reunião mediúnica teve prosseguimento, porquanto a nossa malha entrou em transe, imediatamente o irmão Spinelli foi atendê-la. Tratava-se de um recém-desencarnado pela Covid-19. A sua situação era deplorável pelo sofrimento que interiorizava, debatendo-se na organização mediúnica e suplicando socorro para não desencarnar. Era um cavalheiro de 58 anos, aproximadamente, que fora diabético e tivera vários episódios de AVC, havendo sido contaminado por certa irresponsabilidade, tendo se exposto em ambiente infectado. O diálogo foi aflitivo, porque o desencarnado não se houvera preparado de maneira alguma para a realidade no mais além. Estava sendo atendido por solicitação do administrador Gracindo, que era seu filho e acompanhara o drama da enfermidade até a sua consumpção em menos de 2 semanas. Além do mais, a perturbação do genitor estava atingindo a viúva, que era muito sensível e nunca se preocupara em cuidar da sua realidade espiritual, apesar da dedicação do filho, convicto das verdades espirituais. Mais 2 comunicações tiveram lugar e as atividades foram encerradas, à hora regulamentar, quando retornamos aos nossos cômodos e encaminhamos os reencarnados que haviam sido convidados à participação na tarefa à hora concluída. A madrugada avançava tranquila, aureolada de estrelas e de uma franja de luar distante. O amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta. O encontro com o si mesmo, ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito e planificar-se. Esse chamado aqui é bem bacana, né? Que fala de uma coisa que, de certa forma, nós aqui já entendemos, né?
mas que a gente, aos poucos, vai começando a tentar passar essa ideia que, a partir do nosso interior, que a gente se descobre, a gente vai se modificando e começa a exteriorizar um eu diferente. E esse eu diferente que começa a ser exteriorizado estimula ou chama a atenção de outros, que passam a prestar atenção ao seu eu interior e refletem sobre o seu eu interior. E, a partir do seu interior, começam a modificar também as suas atitudes, as suas formas de expressão, a sua conscientização de si, do universo, e vai gerando o mesmo processo. E isso é mais um mecanismo que a gente foi aprendendo a usar durante a nossa jornada e que está sendo muito fortalecido nesses nossos encontros matinais. Que a gente lê, a gente discute, a gente conversa e jamais com a intenção de querer que os outros percebam isso ou aquilo, mas para que cada um de nós perceba dentro da sua realidade o que precisa para começar a se modificar e, a partir da nossa modificação, estimular outros a buscarem a sua reforma íntima também. Capítulo 10. O amor não cessa. E não cessa nunca, né, gente? A gente está falando aqui sobre as dificuldades, sobre esse empenho que muitas vezes a gente não vê resultados práticos, mas a gente não desiste por quê? Por causa do amor. Ele nos motiva, ele nos incentiva, ele nos fortalece, ele nos engrandece, ele nos protege, ele nos torna cada vez melhores e mais divinos, e nos dá uma vontade incontrolável de compartilhar. E graças a Deus o amor não cessa, só aumenta. No dia seguinte, quando nos reunimos sob a copa de uma velha árvore que esplendia de verdor e a temperatura do amanhecer estava amena, acompanhamos o início dos labores na comunidade espírita. Durante toda a noite, a movimentação fazia-se expressiva, em razão do atendimento de espíritos vinculados ao programa de socorro e de iluminação de consciência de respeitável instituição terrestre. Era também um posto de repouso para grupos espirituais que operavam na cidade e ali possuíam os recursos de refazimento, com aparelhagens especiais para comunicação direta com as organizações do mais alto. A partir das 8 horas da manhã, um bom número de servidores espíritas se encontrava nas salas respectivas do atendimento fraterno, dos passes, dos grupos de estudos, bem como de assistência espiritual a desencarnados na sala de que nos utilizáramos há poucas horas. Tratava-se de uma colmeia de amor, sob todos os pontos de vista considerados. Serviço e oração vibravam no ar. Leituras edificantes eram divulgadas por aparelhos de som. E todos se movimentavam, em ambos os planos da vida, com objetivos elevados para a edificação do bem sem limite. Utilizando-me de um momento silencioso de reflexões antes de iniciar a atividade que nos diz respeito, interroguei o amigo Gracindo, que confraternizava conosco e demonstrava um bom humor contagiante.
Fiquei surpreendido, iniciei o diálogo, com o carinho que a médium Malvina recebeu de todos os membros da nossa caravana, mas também dos diretores espirituais da instituição. Vendo-a frágil, agigantou-se durante o fenômeno mediúnico e, apesar das dores que a martirizam, a mediunidade esplendeu em grandeza durante as comunicações de que for instrumento, especialmente naquela que envolveu o amigo IBN. O Silvio, já deu a hora. Vamos parar por aqui. E aí vai começar a expressão, depois eu volto aqui. Enquanto eu vou botando a musiquinha aqui. Isso é interessante, né? Assim, eu não conheço nenhum desses grandes trabalhadores que não apresente debilidades na sua saúde. É interessante isso, né? E eles enfrentam isso com muita tranquilidade, com muita clareza. Oita, tá tudo errado.